Nós que somos evangélicos, que a liturgia da nossa fé se iniciou após o despertar de Martinho Lutero, temos a tendência de interpretar como idolatria, em contraponto ao que acontecia com a Igreja Católica, a manifestação de santos, a criação de imagens de escultura e toda uma estrutura de fé que é formada basicamente na rejeição de um conceito que era um conceito cultural da época, de você ter as figuras de santos e as figuras de ídolos na forma de imagens, de esculturas de cerâmica, de pedras, etc. Mas será que era isso mesmo que Deus estava falando? Ou será que era só isso mesmo que Deus estava falando? E eu não quero tomar muito tempo nessa live. Eu queria te apontar para alguns novos entendimentos a respeito do que significa a idolatria. Paulo estava chegando salvando, não sei se era no Panteão, não sei se era entre os gregos ou entre os romanos, eu não me lembro muito bem. Mas Paulo vinha caminhando e via muitas estátuas a respeito de deuses. E enquanto ele pregava, quando ele caminhava ali, ele viu o povo perguntava para ele: mas de que Deus você fala? E Paulo viu uma estátua que estava escrito assim, eu não sei se era estátua ou altar ao Deus desconhecido. E Paulo falou: é desse Deus que eu vos falo, desse Deus desconhecido. Se nós olharmos os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é a respeito de Deus, que nós não teríamos outros deuses. E é exatamente nesse ponto que, no meu entendimento, se estabelece toda a narrativa do cristianismo acerca da idolatria. A idolatria, meus caros, pode significar sim você se prostrar diante de um Deus, você fazer uma oração para alguém que não seja Deus ou em nome do Senhor Jesus, mas a idolatria tem um caráter de você entender que existe algo fora de Deus ou algo separado de Deus, ou que dentro das tuas iluminações espirituais ou dentro da tua entrega espiritual, dentro do âmbito espiritual da tua vida, que haja separações e que haja setores e que haja segregações dentro desse plano espiritual. Dentro do plano espiritual, nós reconhecemos que todas as forças espirituais e materiais estão contidas dentro de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, estamos vivenciando dentro desse ambiente, esse universo cujas leis são 100% controladas por Deus. Então, o aspecto da idolatria nasce daí. E o que abriu a porta para que a idolatria entrasse dentro do nosso coração, dentro do âmbito espiritual do povo de Israel e depois do nosso coração, foi o estabelecimento e a percepção de outras entidades que tomariam o lugar desse Deus, que esse lugar previsto no primeiro mandamento dado nas tábuas de Moisés no pé do Monte Sinai. O primeiro erro do povo foi quando o povo construiu um bezerro de ouro enquanto Moisés aguardava as tábuas. Foram 40 dias que Moisés passou recluso no monte, recebendo as instruções de Deus, e o povo não conseguiu aguentar esse tempo e pegaram tudo aquilo que ele tinha do Egito e constituiu um bezerro de ouro. Está escrito nas promessas e no livro do Êxodo que o povo saiu do Egito de uma maneira muito improvável. E não estou dizendo simplesmente a respeito da passagem pelo mar, não.
Estou dizendo aqui que ele saiu de uma maneira muito improvável no que diz respeito às provisões que eles receberam. As provisões que eles receberam estavam diretamente ligadas ao ouro e a tudo aquilo que eles receberam quase que como um espólio de guerra diante das pragas que o Senhor lançou diante do Egito e o medo que os egípcios tiveram desse Deus que colocou todas as coisas, movimentou todas as circunstâncias para que as pragas que eram chamadas de maravilhas acontecessem, para dar sinais ao povo e dar sinais aos egípcios a respeito da natureza da força daquele poder. Então, a primeira coisa que acontece no maior símbolo da idolatria e que se transforma no primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim. Àquela altura, o povo já tinha experiências suficientes para entender que aquele era o Deus verdadeiro e o Deus único. Mas, na primeira ausência que Moisés teve, aquele povo pegou tudo que era o resultado da benção de Deus. Perceba essa relação. As pragas fizeram o povo do Egito reconhecer o tamanho de Deus. Olha que o que fez o reconhecimento de Deus acerca do poder de Deus foram exatamente as atuações de Deus. Não foi um falar de Deus, não foi um lembrar, como depois o povo foi tendo lembranças de Deus no passado. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que aquele povo experimentou na pele. Foi recomendado a passar, por exemplo, o sangue do cordeiro no umbral, para que aquele poder tão imenso não entrasse e levasse os primogênitos. Ou seja, desde a primeira praga, que foi transformar os rios em sangue, até a última praga, que foi a praga dos primogênitos, em que todos os primogênitos foram levados, aquele período é extremamente importante para mostrar para nós a manifestação do poder desse Deus. Esse Deus que Paulo lá depois chama de Deus único e Deus desconhecido. E de um lugar a outro, nós vemos o debate que se cria nas passagens do povo de Deus e nas passagens do exercício do povo de Deus acerca do entendimento desse primeiro mandamento, que era a respeito desse Deus desconhecido, uma experimentação do povo, uma experiência do povo diante de tantas coisas que aconteciam acerca do desenvolvimento desse povo, tanto na passagem do deserto, quanto depois no firmar as estacas na terra de Canaã. E o que acontece? Para a gente ser bem rápido, aqui não é uma live de 1 hora, é uma live de poucos minutos aqui. Eu queria dar para você, discutir com você, debater com você, trazer uma ideia nova a respeito do que significa a idolatria. Quando o povo entrou na terra de Canaã, nós passamos a ter os juízes governando sobre a terra, governando sobre os povos. E esses juízes eram regionais, não havia uma hierarquia sobre esses juízes. Ou seja, você poderia ter na terra de Efraim alguém que se destacava, alguém sobre o qual o Espírito Santo de Deus recaía, que tinha um dom, que tinha uma percepção espiritual mais apurada, que tinha uma sensibilidade espiritual, e aquele alguém era naturalmente constituído para os rituais, era eleito o sacerdote para a aspersão do pecado do povo, e aquela pessoa era um conselheiro, e a manifestação do poder de Deus sobre essa pessoa era suficiente para que aquelas pessoas entendessem que aquela pessoa teria a capacidade, teria a investidura espiritual para discernir a respeito de situações, de coisas,
de religação, de instrução para o povo acerca da religação do povo com Deus. E nós tivemos constituídos como juízes muitos, como Sansão, como Débora, como Gideão. E o último desses juízes foi Samuel. E Samuel também era o sumo sacerdote, que foi colocado na casa de Eli, e sobre quem se fala nos primeiros capítulos do livro de Samuel, que foi um homem dedicado a Deus por sua mãe Ana e foi colocado no templo depois do cumprimento de uma grande promessa. E se nós pegarmos aqui o sentimento de Ana, nós vamos perceber que Ana era o próprio sentimento dessa terra que se sentia estéril diante da incapacidade do povo em entender o que era necessário de ter sobre si para o desenvolvimento de uma estrutura que permitisse ao povo interpretar a vontade e a lei de Deus nas nossas vidas, nas vidas deles lá, e que representa na nossa vida hoje essa sequidão. Ana é o símbolo da palavra viva de Deus num momento estéril. E muitos de nós temos dentro do nosso coração lampejos da palavra de Deus, mas esses lampejos são estéreis. E o que isso tem a ver com idolatria? Vou voltar um pouquinho antes e falar lá a respeito de Gideão, que Gideão falava dos deuses dos seus pais, mas tinha um bosque de Baal inteiro ali, um bosque cheio de altares a Baal, feito pelo povo de Israel. E por que existe o conceito da idolatria? O conceito de idolatria nasce exatamente da sensação que os homens têm acerca da sua própria vontade contra a própria vontade de Deus. A necessidade que tem de se estabelecer alguma coisa diferenciada, alguma coisa fora desse contexto geral que estabelece o reconhecimento de que todas as coisas, um conhecimento contrário à ideia central de Deus, que fala acerca da manifestação do Espírito de Deus sobre todas as coisas da terra. Então nós podemos entender que quando Deus nos pede para que nós não tenhamos deuses e que não façamos imagens de escultura, significa que nós estamos entendendo e interpretando que em nós mesmos não há capacidade de entender de que maneira as coisas externas têm que se desenvolver. E nós entregamos tudo isso para Deus. E nós entendemos que nós estamos contidos em Deus. E nós entendemos que o Espírito Santo de Deus em nós opera, faz maravilhas e nos molda dentro da vontade do próprio Deus. Então, depois que veio Samuel, o povo pediu um rei. Porque eles viam a estrutura que os outros países tinham, que as outras terras tinham. E num vídeo do Reels, nós falamos rapidinho do que significaria você ter o que significa esses deuses, esses reinos. Esses reinos são estados mentais e a mente é a nossa terra. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, dentro do nosso coração, e quando a gente fala coração, da nossa mente e coração, é dentro da nossa percepção e do nosso sentimento, nós desejamos estar governados 100% pelo poder de Deus. E isso nós estabelecemos o reino de Deus em nós e expulsamos a idolatria de dentro de nós. A idolatria é nós entendermos que nós temos condição de pedir para a nossa vida e para a nossa condição coisas diferentes daquela que Deus coloca sobre nós. E acontece o que aconteceu lá com o povo e com Samuel. O povo foi para Samuel e pediu um rei. E Samuel sentiu-se rejeitado. E Deus fala para Samuel: Samuel, fique em paz. Não é a ti que eles estão rejeitando, mas a mim mesmo. E todas as vezes que o povo de Deus
saiu dessa ideia, desse conceito desse Deus inteiro, perfeito, completo, e entrou dentro do conceito de ter um Deus separado, de começar a tentar estabelecer a sua vontade sobre a vontade de Deus, o povo de Deus foi derrotado. Povos se levantavam contra o povo de Deus, e nós vamos fazer uma live específica sobre quem eram esses povos: filisteus, amalequitas, moabitas. Nós vamos fazer um apanhado sobre esses povos que estavam em volta ali do povo de Israel e sempre o incomodavam em determinados momentos. Então, o povo, quando estava ligado com Deus e expulsava de dentro de si a idolatria, o povo entendia que deveria submeter todas as suas ações à vontade de Deus. Então, o conceito da idolatria é extremamente mais amplo do que o interpretado na contraposição a se prostrar diante de imagens e diante de esculturas, ou fazer uma oração ao Deus, ao santo tal, ou à santa tal. É muito mais amplo do que isso. É quando você passa a interpretar que podem haver outras divindades que coordenariam melhor a sua vida mais do que o momento em que você está vivendo. Ou seja, o conceito da idolatria está fundado no sentimento de que você não está satisfeito com as coisas como elas estão, que você não tem sobre si o entendimento de que Deus esteja sobre todas as coisas e, consequentemente, você deixa de entender e de interpretar que dentro da tua vida existe um motor espiritual que trabalha numa força de Deus invisível, e você, com a sua mente, o seu coração, cria um altar para um outro Deus, para que uma força mágica venha e resolva o problema que você selecionou que está na tua vida. E você não entende que o processo que está na tua vida não deriva de uma incapacidade tua mesmo de entender qual é a vontade de Deus como um todo, qual é o desenho do todo para a tua vida, e que esse desenho, naquilo que te destaca e que te desagrada, diante de Deus isso é uma oportunidade para você reconhecer e para você corrigir alguma coisa que foi colocado diante de você. Mas você inverte a ordem das coisas e você estabelece outras forças, e você coloca esse sentimento acima da vontade de Deus, que te sinaliza aquilo que você tem que mudar. É por isso que quando nós oramos com medo de perder, oramos pelo dinheiro, quando nós estamos assim desesperados por conta do dinheiro, por conta de todas essas coisas, nós percebemos que nós constituímos a solução do nosso problema como o nosso Deus. Porque nós entendemos que o dinheiro, que a própria saúde, nós oramos por saúde, buscamos todas essas coisas, e nós não precisaríamos, em tese, orar e pedir por todas essas coisas. Nós deveríamos orar e pedir para que estejamos inseridos na força, no fluxo, na energia e dentro da vontade de Deus, e que Deus estabeleça dentro de nós a quebra desse entendimento que é quase idólatra, de entender que aquilo que nós queremos e que nós entendemos que tem que vir a nós é maior do que aquilo que é a vontade de Deus em nos submeter a situações que nos farão questionar, evoluir e nos desenvolvermos diante da presença de Deus. Então, olhando para tudo isso, nós percebemos o que? Nós percebemos que amar a Deus sobre todas as coisas ou não constituir outros deuses é nos mantermos no estado mental que nos faz entender e perceber que Deus controla toda a nossa vida e não há em nós condição nenhuma
de interpretação a respeito disso. Quando nós nos insatisfazemos a respeito das coisas, nós estamos criando um ídolo sobre nós. Mas então nós devemos viver uma vida passiva, conformada, de rejeições, de tristezas? Claro que não. Mas nós precisamos confiar que em Deus está a nossa alegria. Por que os povos alçavam altares a esses deuses? Se você olhar o panteão de Deus, cada cultura tem sobre si um entendimento do que significa uma divindade. Um é o Deus da fertilidade, outro o Deus da prosperidade. Uns alçavam altar a Deus, a um determinado Deus quando queria ter um filho, o outro um determinado Deus quando queria ter uma esposa, quando queria que seus negócios fossem bem, era um outro Deus a quem eles construíram altares, porque eles não entendiam e não conseguiam perceber que dentro do Espírito Santo de Deus já havia tudo isso, e que as coisas se alcançavam de uma maneira muito mais fácil pelo confiar em Deus do que pelo agir e importunar as coisas e buscar a si as coisas pela sua própria força. Então a mensagem hoje, já estendemos bastante aqui, a mensagem hoje é: elimina a idolatria da tua vida. A idolatria, o entendimento de que existem outros deuses que operam dentro da tua vida, é o que faz você achar que hoje você não está sendo abençoado por Deus, que faz você pensar que hoje existe algo que impeça o trabalhar de Deus na sua vida. Se for necessário, faça como Gideão, arranque os bosques a Baal, derrube o altar de Baal e entenda que quando a tua mente estiver limpa e pronta para se lembrar do Deus dos teus pais, você não vai precisar lutar como Gideão não precisou lutar contra os midianitas. Simplesmente a percepção de que todo o bosque de Baal tinha sido derribado e o altar de Baal havia sido derribado, já fez com que na mente daqueles midianitas os sonhos já começassem a povoar sua mente, porque eles já haviam ouvido falar que Gideão havia destruído o bosque e os altares de Baal. E quando aquele midianita sonhou e comentou com o outro falou: certamente a mão de Gideão vem sobre nós. E o que aconteceu, todos nós sabemos. O povo de Deus não lutou. O exército de Deus foi perdendo as forças. Você pode estar aqui sem força nenhuma. Você pode ter tentado pensado em enfrentar o teu adversário com 32 mil homens, depois com 3 mil homens, e você achou que na tua força, com 300 homens, seria impossível você lutar contra aquilo que está sobre você. Mas saiba que se o bosque de Baal tiver sido derribado e se os altares de Baal na tua vida estiverem sido derribados, saiba que você não vai lutar. E para a gente encerrar aqui, lembra do que nós conversamos a respeito de Davi. Quando o óleo da unção caiu sobre a sua cabeça e ele viu aquele gigante, ele soube, ele não imaginou, ele não cogitou, ele não falou: olha, talvez seja o caso de que porque Deus colocou sobre mim uma unção, que eu vá vencer esse gigante. A ordem aqui se inverteu. Ele soube dentro do seu coração que a unção que caiu sobre a cabeça dele, derramada por Samuel, fez com que ele se tornasse naturalmente imbatível. E é esse o entendimento que nós temos que ter das coisas de Deus sobre a nossa vida. É esse o entendimento. A unção de Deus sobre a nossa vida faz com que nós vençamos todas as coisas sem a guerra, sem a força, sem a batalha. Se nós eliminarmos de nós os ídolos,
toda a nossa força diante de todas essas coisas vai aumentar bastante. E nós vamos entendendo tudo para a gente encerrar a última reflexão. Quando nós vamos entregando a Deus a sensação de que tudo que Deus faz é bom e que Ele se constituiu sobre a nossa terra como governador último, nós estamos na terra que emana leite e mel. Não importa o que acontece, não importa o que vem, você enfrenta e você passa. Não do ponto de vista teórico, de se achar um herói, mas você encontra dentro de você mesmo uma força inexplicável, uma paz que Paulo falou, que era uma paz que excedia todo o conhecimento. Quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente, com a Débora, a paz de Deus, Cíntia, a paz de Deus, a paz do Senhor. Agradeço muito a vocês que ficaram aqui ao vivo. Esse vídeo vai para o IGTV imediatamente, mas a reflexão dessa semana para hoje é: acredita em Deus, acredita na força de Deus, faz um sacrifício ao teu Deus. O sacrifício é a essa entrega, e Ele vai consumir o teu holocausto e vai estabelecer a tua mente e o teu coração numa terra que emana leite e mel. Uma semana abençoada para todos nós. Fique com Deus.